Olá, bem-vindo a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Na aula de Fundamentos de Equilíbrio Estático, então se você não viu essa aula ou você não se lembra, veja na descrição desse vídeo um link para essa aula para que a gente possa continuar o exercício. Aqui nós vamos resolver um exercício sobre... Deixa eu pegar a caneta aqui. Equilíbrio estático e nós vamos tratar de partícula no plano. Então, na aula anterior de fundamentos, nós discutimos o caso desse avião aqui, que a gente assumiu que ele estava voando a uma velocidade horizontal constante e que a aceleração é igual a zero, porque é constante justamente. Então está movimento uniforme, e essa condição de movimento retilíneo uniforme a gente pode considerar uma condição de equilíbrio estático. E nós não estamos preocupados com as dimensões da aeronave. Então a gente tratou a aeronave como sendo um ponto material sem volume, apenas com massa, em algumas condições de força que nós vamos representar aqui. Então nós mostramos que tinha uma força motriz aqui na direção horizontal, chamei de Fm, a força do motor desse avião, e naturalmente essa massa sendo acelerada pela aceleração da gravidade, sendo atraída pela Terra, nós temos aqui uma força-peso vou chamar aqui de P, que é igual a massa vezes a aceleração local da gravidade. E que devido ao equilíbrio aerodinâmico aqui, existem forças que surgem na asa. Então surgiu uma força oblíqua aqui, que eu chamei de força aerodinâmica, e essa força saindo aqui com um determinado ângulo, um ângulo alfa, em relação à direção vertical, que é devido ao ângulo de ataque dessa asa aqui, tá? Então, de maneira bem simplificada, essa é a condição de força sobre a massa aqui do avião, tá? Então veja que nós estamos considerando também que o sistema está no plano. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito claro. Vou colocar aqui em azul, a caneta azul. Nós temos no nosso sistema de coordenada XY aqui, e que para que eu tenha a condição de equilíbrio, a somatória de forças tem que ser igual a zero. Somatória de forças vetorialmente aqui. Como é um ponto material, eu não levo em consideração os momentos, porque todas as forças passam pelo mesmo ponto. Então isso aqui, como eu estou no plano, eu tenho que somatório de forças em x e em y tem que ser igual a zero. Então essas são as equações.
somatório de forças em X tem que ser igual a zero, somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. Então essa é a nossa condição. Então o que acontece? Vamos adotar alguns valores aqui. Então vamos adotar que a massa desse avião seja aproximadamente 900 kg, que a aceleração nessa altitude aqui arbitrar um valor de 9 metros por segundo ao quadrado, e que aquele ângulo alfa seja igual a 15 graus. Então a pergunta é: nessa condição, qual o valor da força aerodinâmica, FA, e qual o valor da força motriz, FM? Então vamos resolver esse exercício. Então, antes de resolver, vamos fazer o seguinte: vejam que essa força aqui, FA, é uma força resultante. Eu vou tratá-la como uma força resultante e vou colocar dois tracinhos aqui, porque eu vou agora olhar as componentes em relação à vertical. Então vou chamar essa força vertical de Fs, e tenho a componente aqui na direção horizontal, que eu chamei lá de força de arrasto, AR. Então agora eu consigo trabalhar com as componentes das forças, de modo que eu possa resolver o sistema de equações de equilíbrio estático. Então veja, a primeira equação, que é somatório de forças em X igual a zero, me diz que, adotando aqui que esse é o nosso referencial positivo, esse quadrante aqui, então eu tenho na direção horizontal Fm menos FAR, que é a força componente horizontal, é igual a zero. Então eu tenho que Fm é igual a FAR, isolando a equação. A segunda equação de equilíbrio me diz que a somatório das forças em Y é igual a zero. Então eu tenho que a minha Fs, que eu chamei a força vertical, menos a força peso, tem que ser igual a zero, que leva a Fs igual ao peso. Então, substituindo o valor aqui, eu tenho que Fs é igual a 900 quilogramas vezes 9, porque eu sei que o peso é igual a m vezes g. Então, nosso Fs, componente vertical, 8.100. A nossa unidade no sistema internacional aqui é newtons. Então essa é o nosso Fs. Então agora é o seguinte, vamos ver aqui na decomposição das forças. Então eu sei que o meu Fs é igual ao Fa vezes o cosseno de alfa. E eu sei que o FAR é igual ao FA vezes o seno
de alfa. Então isso aqui, componentes do FA. Decompondo, eu tenho essas componentes. Então vamos trabalhar com essas componentes da seguinte maneira. Então veja que da equação 1, a gente tem que Fm é igual F a R. Tudo bem? Então, Fm é igual a, substituindo o valor aqui, Fa vezes seno de alfa. Mas eu sei o valor de Fs, então eu vou substituir usando essa equação para isolar Fa. Então, Fa vai ser Fs sobre o cosseno de alfa. Então eu já calculei previamente o cosseno de alfa é aproximadamente 0,97 e o seno de alfa aproximadamente 0,26. Então alfa igual a 15 graus. Isso me dá que o Fa é igual o Fs, que é 8.100, dividido por o cosseno de alfa 0,97. Então o nosso Fa então vamos fazer a conta aqui, 8.100, ligando na calculadora, 8.100, e aqui eu tenho 15 cosseno, divide, então dá 8.385,7. Então vamos lá, meu Fa 8.385,7 newtons. Esse é o nosso Fa. Substituindo agora nessa equação aqui, eu tenho que Fm é igual a Fa vezes o seno de alfa. Então eu tenho 8.385,7 vezes o seno que é, nós tínhamos feito aqui a conta, 0,26. Então esse valor é 0,26. Então nosso Fm, fazendo essa conta, dá isso aqui, vou calcular o 15 seno vezes 2.170,4 aproximadamente. Então eu tenho aqui aproximadamente 2.170,4 newtons, e nós resolvemos o exercício que foi pedido. Então eu tenho agora, considerando a condição de equilíbrio, eu sei o valor de Fa
e seu valor de FM. E a gente também revisou aqui o conceito de componentes e resultantes de força no plano. Então esse era o objetivo da aula, resolver esse exercício. Então espero que vocês tenham gostado. Então agora eu sugiro que você treine um exercício similar a esse. Então acompanhe até o final do vídeo, que eu vou deixar um exercício proposto e na aula seguinte nós resolvemos esse exercício. Então tente você fazer sozinho e nós resolvemos na próxima aula. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Boas aulas, bons estudos.